Boa noite, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Salmos 15, a partir do versículo 1. Pode ir procurando aí, enquanto isso nós vamos orar. Hoje é Santa Ceia, quem não preparou, esqueceu. Esqueci de preparar o suco, as coisas, vai preparar. A hora é essa, amém? Dá uma pausa rapidinho, vai lá, prepara e volta. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos o teu santo nome como igreja, Pai. Te pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, que o Senhor venha nos lavar com o teu sangue poderoso, Senhor. E nós só estamos reunidos aqui, Senhor, através, Senhor, desse mecanismo, dessa gravação, Pai, em teu nome, Pai. Estamos reunidos em teu nome, Senhor, para celebrar, Senhor, para lembrar que um dia o Senhor veio aqui e morreu por nós, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, fale conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito, precisamos, Pai, da Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A Sua palavra nos dá a entender que quem ministrou a ceia foi o próprio Senhor. Então ministra a ceia hoje aqui no meio de nós, Senhor. Seja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nos dê direção. Em nome de Jesus, limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Pai, a nossa mente. Limpa-nos, Senhor. Limpa a nossa casa, limpa o nosso lar, Senhor. Limpa-nos de toda imundície. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que entristece o Teu Espírito. E nessa oportunidade, Pai, queremos Te pedir em nome do Senhor Jesus, como igreja, Senhor, que o Senhor dissipe todo o mal, Pai, que se levanta contra nós, Senhor. Toda enfermidade, Senhor. Toda mazela. Tudo aquilo que se levanta contra nós, Senhor. Que o Senhor venha dissipar nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ergue com saúde, Pai, o pastor Silvio, Senhor. E cada irmão e irmã, Senhor, que se encontra enfermo, Senhor. Seja uma simples gripe, Pai. Ou seja, Pai, um diagnóstico pelos médicos, Senhor, irreversível. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que Tu venha com a Tua cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tome cada um dos nossos irmãos e de nossas irmãs em Tuas mãos, Senhor. Fortalecendo, erguendo, firmando, como o pastor Fabiano, como a filha dele, a Fernandinha, como cada irmão e irmã que agora não me vem na memória, Senhor, mas Tu conhece, que se encontra, Pai, enfermo. Que o Teu Espírito, Senhor, através do Seu sacrifício, Pai, venha levantar com saúde, Pai, e com fé cada irmão e irmã desse, Pai, em nome de Jesus. Amém? Salmos 15, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Teu santo monte? Aquele que anda corretamente e que trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aquele que teme ao Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Olha que coisa tremenda. Todos nós desejamos, todos nós, seja crente ou não crente, todos nós desejamos jamais ser abalado. Ninguém quer ser abalado. Nenhum de nós, ninguém quer ser abalado. Só se a pessoa tiver uma doença na mente, algum problema psicológico, que gosta de ficar chorando, que gosta de ser coitadinho, que gosta de passar por... Só se for masoquista. Que um ser humano, na sua sã consciência, não quer passar por dificuldade. Na verdade, não é nem dificuldade, é ser abalado. Que também, eu acho que tem a ver com dificuldade também. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer ser abalado. Ninguém quer perder o controle de nada, nenhum de nós.
todo mundo tem a vida boa. Isso é bom, isso é bênção. Tem que ser assim. Deus, o próprio Deus que é o nosso bem. Só que quando ele diz nesse final assim, aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Então, se a gente não quer ser abalado, nós devemos fazer essa coisa que eu acabei de ler. E essas coisas que eu acabei de ler, na verdade, não há nem muito o que esmiuçar, não há nem muito o que falar, está bem explicado aqui com todas as letras. Deus não colocou aqui nesse salmo isso aqui como um enigma, ou como que Jesus fala como parábola. Deus não colocou isso aqui como uma parábola que tem que ser revelada. Está bem claro. O que nós devemos fazer aqui para a gente nunca ser abalado? Irmão, se está escrito que já aquele que faz essas coisas nunca será abalado, eu creio assim. E se eu estiver sendo abalado em alguma coisa, eu tenho que voltar para cá e ver no que eu estou errando. Qual dessas situações aqui que Deus impôs pra gente fazer para não ser abalado, qual dessas eu estou faltando? Ou o que Deus está querendo fazer na minha vida? Porque, como diz jamais será abalado, às vezes você está cumprindo isso aqui, mas às vezes Deus tem um propósito. Deus não falou que levou o povo para Ele mesmo levou o povo para o deserto para ver o que estava no coração do povo. Então há situações, eu já até preguei sobre isso também, que o Espírito foi quem levou Jesus para o deserto. Então há coisas que Deus faz com a gente, nas nossas vidas, que é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Você vê o exemplo de Jó, que era um homem íntegro e justo, que o próprio Deus deu testemunho dele, mas ele foi abalado. Mas Deus tinha um propósito naquilo, aí é uma coisa à parte. Mas nós devemos fazer como Jó fez. O que Jó fez? Orou o tempo inteiro. E qual era a oração dele? Quem me dera estar diante do tribunal de Deus. Quem me dera que Deus desse ouvido às minhas orações. Era o que Jó pedia. Que Deus ouvisse ele e dissesse a ele, revelasse a ele, aonde que ele errou. Porque ele fazia uma revista na vida dele. Claro que todo mundo me peca e tudo mais, mas Jó era um cara íntegro. Jó era um homem de Deus. E mesmo assim, foi abalado. Porque Deus tinha propósito. Irmão, Deus tem propósito na nossa vida. O Senhor tem propósito na vida de cada um de nós. Não desista da caminhada. Não para no primeiro obstáculo. Não ache que você é uma pessoa qualquer. Não ache que você não entra na ilusão de você achar que você não é capaz. Porque o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente não pode nada. Que nós não podemos nada. Você às vezes luta, seja qual for a situação, às vezes você quer uma mudança na sua vida particular, no seu temperamento, na sua maneira de viver, e você luta, e você sempre se pega fazendo aquilo. Aí você pensa em desistir. Não desiste. O que não pode morrer dentro de você é o espírito de guerreiro, de luta, de lutar até vencer, como Paulo, que disse que combateu o bom combate. Esse é o verdadeiro combate. É contra nós mesmos. Porque contra o diabo, irmão. Se você estiver na direção do Senhor, o diabo a gente expulsa em nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpente, escorpião, e nenhum mal lhe sucederá. Ou seja, o diabo se expulsa pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Se tiver demônio, em nome de Jesus ele bate em retirada. Então a nossa luta, na verdade a nossa primeira grande luta é contra a gente mesmo. Nós somos nosso pior inimigo. O próprio Paulo falou, ó terrível homem que sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim acabo fazendo. Por quê? Você vê que Paulo, não estou falando de mim não, estou falando de Paulo, que foi um homem muito mais usado por Deus do que eu. Que foi um homem que Deus usou para escrever a palavra, inspirado pelo Espírito. Eu nem livro, nunca escrevi nem livro, eu sou ruim até de ler livro, que era um homem letrado, ou seja,
Se for colocar numa escala de 1 a 100 entre eu e Paulo, eu devo estar em 1 e Paulo em 100. Porque a diferença de mim para Paulo é muito grande. A diferença do amor de Deus para mim e para Paulo, eu não acredito que seja enorme. Que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, eu tô nesse meio, eu tô junto misturado. Deus amou a todos. Mas em relação a ser homem de Deus, eu não vou querer me comparar com Paulo, né? Eu não tenho essa cara de Paulo. Entendeu? Então, ele sendo um homem, então, vou dar um exemplo de Paulo. Ele sendo um homem espiritual, um homem de Deus, um homem íntegro também, quando se converteu, ele também lutava contra algumas coisas que vinham na cabeça dele e ele não queria pensar naquilo. Ele também lutava com vontade, às vezes, de enganar alguém, ele ia, lutava contra ele mesmo e vencia. Ele combatia o bom combate. Esse era o bom combate que Paulo combatia. Um dos bons combates, né? É a eterna briga da carne contra o espírito, irmão. Então, se você está passando por situações assim, querendo mudança na tua vida, você sempre determina, não, nesse ano de 2001 eu vou buscar o Senhor. Não, a partir de hoje eu mudo. Aí você vai 3 semanas, daqui a pouquinho você dá uma recaída. E você, ao invés de falar não, ir para dentro e para outra batalha até vencer isso, o inimigo torce isso dentro de você e você começa a pensar assim, poxa, eu não vou conseguir mesmo. Eu nunca consigo, eu sempre caio na mesma coisa, eu vou desistir. Irmão, não desista. Continua lutando. Eu não estou falando da pessoa que é sem vergonha, não. A pessoa que faz e não se esforça em nada para mudar aquilo. No primeiro vento ela já cai no chão. Na primeira banda, ela cai no chão e fica olhando para cima. Não. Eu estou falando daquelas pessoas que, ainda assim que tem um defeito, ou que tenham situações na vida que querem mudança, seja um emprego melhor, seja lá o que for, que querem uma cura. Tem pessoas que lutam contra a doença há muito tempo. Tem pessoas que lutam, conforme eu falei, contra o seu próprio temperamento há muito tempo também. Mas, até agora não vê vitória. E o que eu digo hoje? Continua lutando. Não desista. Não para no meio do caminho. Vai em frente, Deus continua te amando. Nunca perca a esperança. Mantenha a fé e segue em frente. Amém? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? É uma pergunta que ele está fazendo para o próprio Deus. E ele mesmo, através da inspiração, ele se responde. Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça. Ou seja, aquele que anda corretamente é aquele que anda segundo a vontade de Deus. E quando ele diz aqui e trabalha a justiça, é isso que eu estou falando. A justiça ela é trabalhada. A nossa vida com Deus, a gente fazer aquilo que é justo, aquilo que Deus quer, para a gente fazer a vontade de Deus, isso gera trabalho. Isso é trabalhoso. Você tem que se negar a si mesmo. Temos que abrir mão de algumas coisas. Temos que abrir mão da nossa vontade. Dá trabalho. Porque você é desse jeito. A sua natureza é aquela. É verdade. Tem pessoas que têm um temperamento exaltado, nervoso. A pessoa se estoura à toa. Tem pessoas que são mansas. São tranquilinhos, calminhos. Vou te falar. Todo excesso é perigoso. É ruim. Todo excesso te leva a pecar. Seja a pessoa que se estoura à toa por qualquer coisa, ou seja a pessoa que para ela está tudo bom. Os dois erros eu vou mostrar na Bíblia. O que tem um temperamento que se estoura à toa, Jesus falou para não colocar o sol sobre a nossa ira. E o que é passivo a tudo, que tudo está bom. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Eclesiastes ou em Provérbio, que é tempo de calar, mas que também é tempo de falar. E aquele que omite algumas coisas também peca. Aquele que é colocado, até aqui em diante vai falar um pouco sobre isso. Que você é colocado diante de situação que você deve falar para defender a causa de alguém. Por exemplo, uma calúnia no serviço. Aí levanta uma fofoca em relação a um companheiro teu de trabalho, de repente você não tem nem muita intimidade com ele, ou nem goste dele.
ou não tenho afeto nenhum, não sei, não importa, ou tenho, não é questão. A questão é, como eu falei, é um exemplo, levanta uma situação no teu emprego e faz uma fofoca em relação a outra pessoa, e o seu patrão vai falar com você se é verdade ou mentira, você vai ficar calado diante disso? Você vai ficar quieto diante de uma situação dessa? Se você calar, você peca. Você vai ter que falar a verdade. Se a situação vier até você, está na tua mão. Por seu patrão confiar em você, na tua palavra, porque sabe que você é a pessoa certa e não vai mentir, ele chega até você, você vai ter que falar a verdade. E aí você salva uma pessoa. Poderia dar outros exemplos também, que tem outros exemplos. Mas eu estou dando um exemplo bem simples, para você entender que às vezes há tempo de falar. Posso dar o exemplo também do atalaia, do dever do atalaia. E quando Deus mandar o atalaia falar, e ele se calar, o sangue daquele justo vai sobre a cabeça dele. Não é para falar? Não, concorda comigo? Não há coisa que nós temos que falar quando o Senhor manda? E se a gente calar, a gente peca. Ou seja, nem nervoso demais, nem passivo demais. É o que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. É o equilíbrio. É o sal. É nós procurarmos andarmos cheio do Espírito Santo. Para que quando a gente for colocado nesses tipos de situação que vão vir na nossa vida, a gente saber o que falar. Que Jesus falou para eles o quê? Para os discípulos. Não temam quando estiver diante de governantes, de autoridades, porque naquela mesma hora o Espírito vai dar o que falar. Isso, quando governante, autoridade, é diante de qualquer situação. O Espírito Santo sempre vai nos dar direção. E se não der direção, é melhor esperar. E quando eu falo de direção de Deus, a gente imagina assim, uma voz falando. Às vezes não, pode até ser, mas às vezes não. Às vezes é pelo que você conhece da palavra, do que é certo e errado. É a direção de Deus. Você fazer o que está escrito, você está fazendo na direção do Senhor. Aqui tem vários exemplos sobre isso. Quando fala aqui, ó, aquele que anda corretamente. Se você sentir que o caminho que está sendo, que você está percorrendo não é correto, precisa vir uma voz de Deus para te avisar que não é correto? Não precisa. Se você está vendo que aquilo ali não é certo, você tem que voltar e fazer o que é certo, o que é correto. Isso aí já é Deus te mostrando. Isso aí já é Deus te falando, irmão, você até mais longe. Até o ímpio tem isso. Consciência. Até o ímpio tem. Alguns têm a consciência cauterizada, porque insiste no mal. Mas até esses muitas vezes vêm. Só que calam. E o crente também às vezes faz a mesma coisa do ímpio. Você vem, você sabe que aquele é errado, mas você insiste naquele erro. Isso é perigoso. Porque aí você não se envolve na classe de pessoas que lutam contra a carne, que lutam contra coisa errada. Você é aquela pessoa que vem e você fala assim, por você gostar daquilo, você se acomoda e fica vivendo aquele tipo de vida. Mais adiante. No versículo 2, aquele que anda corretamente e trabalha a justiça, ou seja, a justiça é trabalhada. E fala a verdade no seu coração. Ou seja, é uma verdade que vem de dentro. Não é uma verdade que vem da mente, daquilo que a gente aprende na escola, daquilo que a gente aprende por educação somente. Tem muitas coisas que a gente aprende por educação que são boas. Mas não estou falando daquela verdade de uma mentalidade, mas estou falando de uma verdade que vem do coração. Certa vez Davi falou sobre isso. Davi falou para o filho dele que a paz seja o hábito do vosso coração. Ou seja, uma voz que vem do Espírito. Uma verdade que vem de Deus. Não a minha verdade. Não a sua verdade. Mas a verdade que vem de Deus. A verdade que vem da palavra de Deus, da revelação do Senhor. É essa verdade que nós temos que seguir. Irmãos, muitas brigas dentro de casa, no serviço, com os vizinhos, muitas contendas há, porque cada um defende a sua verdade.
Existe hoje muitas religiões, porque cada um tem sua própria verdade. Mas uma é verdade. Jesus, a palavra de Deus, Jesus é verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, há uma verdade, Jesus. E o que ele diz é verdadeiro. Por isso que ele fala, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque ele é a própria verdade. E é nessa mentalidade que nós devemos seguir a verdade dele, o que ele acha. Para mim, de repente, justiça é se um bandido matar um filho teu, você ir lá e matar o bandido também. Qualquer um vai te apoiar. Qualquer um. Quantas pessoas que são pegas em atos de estupro, a população pega aquela pessoa e... esqueci o nome. E lixa aquela pessoa. Um pega um ladrão roubando, às vezes a população, a pessoa que está, dependendo de quem está ao redor ali, pega aquela pessoa e lixa. Alguns até a morte às vezes. É a verdade de cada um. Agora, qual é a verdade de Deus? Será que é essa? Estou falando nem que sim, nem que não, mas será que a verdade de Deus é essa? Nós, como cristãos, temos que consultar qual é a verdade do Senhor. O que o Senhor quer? Qual é a atitude que nós devemos tomar? No mundo, se o marido trair a mulher trair também, todo mundo está certo, pagou com a mesma moeda. Ou vice-versa. Ou a mulher traiu, o marido vai lá trai também. Ah é? Fez isso? Vou fazer também a mesma coisa. E quem nunca ouviu uma história dessa? Mas será que essa é a verdade? Se você for falar com várias pessoas, as pessoas vão apoiar. Falam, não, tá certo, eu faria o mesmo. Porque é a verdade da pessoa. É o que ela acredita que é justo. É o seu próprio senso de justiça. Mas a justiça de Deus é outra. E é essa justiça que nós temos que consultar. Como cristão. Ah, mas é muito difícil. É luta. O caminho é estreito. Temos que lutar. E viver essa verdade de Deus. Amém? No versículo 3. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica a censurar contra... Gente, isso aqui é forte, hein? Nem se dedica a censurar contra o seu vizinho. Tem gente que se dedica a isso. Gosta de uma fofoca. Eu conheci uma pessoa que ficava na janela dia e noite. Ela já estava... Não estava aposentada não sei. Ela tinha uma pensão, não sei. Ficava dia e noite na janela, irmão. Todo mundo conhece o vizinho assim. Hoje em dia eu já não conheço mais não. Mesmo porque eu entro e saio de casa. Mas quando eu era criança, a gente chamava várias pessoas de fofoqueira. Lá no morro onde eu morava. Pô, falando fofoqueira pra caramba. Eu passo ali 3 horas da tarde, ela tá. Eu passo 10 horas da manhã, ela tá. Eu passo meio-dia, tá meio-dia lá, almoçando lá no banquinho. É verdade, irmão. É sério, tinha vizinha que era assim. Gente, tem pessoa que se dedica a tomar conta da vida dos outros. Deve ser porque naquela época não tinha internet. Né? De repente... Mas aí toma conta pela internet. Vai pro Face, Instagram... E fica tomando conta, irmão, que graça tem. Saber o que os outros fazem ou não fazem. Vê que isso não tem nem coerência. Tem pessoas que se dedicam a isso. Mas vamos falar, deixa eu falar de outras coisas. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal a seu vizinho. Quando fala não calunia com a sua língua, tá falando aqui de não falar mal, não levar à frente aquilo. Não falar mal sobre aquela pessoa. Aí eu vou longe. Posso dividir isso em 2 situações. Tanto falar mal com razão, que a pessoa realmente é aquilo que você está falando, ou sem razão, inventar uma mentira. Levar uma mentira à frente. Deu para entender? Você dá proporção àquilo. Se eu não me engano, mais para frente fala isso também. Mas se falar, eu já não vou comentar mais, porque eu estou comentando agora. É você pegar aquilo que chega até você e levar pra frente. Na igreja, irmão, às vezes acontece muito isso. Acontece uma coisa entre 2 pessoas, daqui a pouco quem é a terceira tá sabendo, quando vê tá todo mundo sabendo. Porque vai levando pra frente. O pior, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu aprendi isso no exército. Era chamado de fio não sei o que. Nós aprendemos isso. Que quando leva um mensageiro,
Quando você vai, colocava, se eu não me engano, 10 ou 15 pessoas. Aí falava assim, pro primeiro, o leão mordeu o rei e rasgou a sua roupa. Irmão, um falava pro outro, falava pro outro. Quando chegava, a gente chegava lá que o dragão de Komodo era outra coisa. A panela de pressão não tinha nada a ver com o leão, com o rei. Tinha nada a ver. Porque as coisas vão tomando forma. Às vezes a pessoa passa à frente, não é nem por mal. Errando por mal não. É porque ela escuta, então ela assimila mais ou menos o que era aquilo, faz um resumo e passa. A outra já faz a mesma coisa. A outra faz a mesma. Tem uns que faz de propósito, já inventa mesmo. Mas tem uns que não. Como não consegue lembrar exatamente o que foi dito, fala mais ou menos o que foi falado. E aí quando chega lá já é outra coisa que não tem nada a ver. Então isso acontece. Então Deus está alertando a gente para sair fora disso. Falou com você, está falando com você. Tem coisa que não precisa nem pedir segredo. É explícita que você não tem que falar para ninguém. Precisa a pessoa falar, vai segredo? Não precisa. Às vezes é uma coisa tão íntima que você fica até constrangido de ficar pensando naquilo depois. Tem coisa que às vezes fica tão íntima que depois quando vem na mente, a gente só entrega na mão de Deus. Senhor, está na tua mão, estou lembrando disso aqui, bota fulano. Acabou, irmão. Tem que falar nada com ninguém. Amém? Versículo 4. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aquele que teme o Senhor. Isso aqui é tremendo. Como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, irmão, lembrando uma coisa. Hoje é Santa Ceia. E presta muita atenção no que está sendo falado. Sempre, toda vez. Claro, toda vez devemos prestar atenção no que for falado na palavra, claro. Mas na Santa Ceia, o que for pregado, o que for conversado, que eu nem considero que eu esteja fazendo uma pregação aqui. Nós estamos só lendo a palavra e conversando, o que também é uma bênção. Mas toda vez que você estiver diante de uma ceia, Santa Ceia, na mesa do Senhor, preste atenção no que está sendo dito. Porque Deus está, a mesa do Senhor, não vai, a Santa Ceia não é no momento que eu levanto o pão e o vinho. A Santa Ceia é no momento que abriu o culto. No momento que nós sentamos à mesa do Senhor. Isso aqui é uma mesa, é um banquete. Porque a palavra é o próprio Deus. Então o Senhor já está aqui no meio de nós falando. Nós já estamos sentados à mesa. Quando você vai no restaurante com uma pessoa, você chega quieto, come, levanta e sai quieto? Não. Ninguém faz, só se for mudo. Mesmo assim vai ficar falando com aqueles sinais. Quando a gente vai para um restaurante, ou vai na casa de alguém visitar e almoça, ou toma um lanche de tarde, seja o que for, o que acontece naquela mesa ali? Comunhão. Acontece conversas. A gente ri, a gente brinca, a gente fala de coisas sérias. Existe uma comunhão. E no culto de ceia não é diferente. Aqui agora existe uma comunhão. Embora o mecanismo seja esse, através da internet, da televisão, mas é em nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Onde tiver dois ou mais reunidos, aqui já está eu e Glauber aqui, Glauber gravando e eu falando. Na sua casa, você está ouvindo. Já existe já dois ou mais. O Senhor já se faz presente. Ele já está sentado à mesa. Ouve isso. Então tudo que está sendo pregado aqui, falado, ouve e vai se analisando. Porque daqui a pouquinho a gente vai levantar o cálice e o pão. E a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Porque o Senhor já vai falando com a gente, aí você fala, ih, realmente de vez em quando eu falei de fulano naquele dia, me arrependi, mas nem cheguei a orar em relação a nada, Senhor, então hoje eu estou me arrependendo. Tá dando para entender? E eu estou sendo abalado na minha vida, conforme comecei falando. Estou sendo abalado na saúde. Poxa, então me falta alguma dessas coisas aqui, ou outras que não estão aqui. Ou o Senhor está me provando, está me levando para o deserto como o Espírito Santo levou Jesus. Mas daqui a pouquinho o anjo vai vir e vai me servir. Assim também como serviu Jesus. Deu para entender? Vai se assimilando, vai esmiuçando. Amém? Porque o banquete já está servido. Então, quando ele diz aqui, em cujos olhos uma pessoa viu a desprezada, isso aqui é muito importante. Hoje, eu já falei isso outras vezes, os grandes ídolos não valem nada, irmão, diante dos olhos do Senhor. São pessoas vil,
Quem você, que se diz cristão e serve filho de Deus, quem você anda seguindo no Instagram? Quem você anda seguindo? Quem são suas melhores amizades? Quem você vê como uma pessoa, como um ídolo? Não digo ídolo de você estar se ajoelhando e prestar culto, não. Ídolo que você admira. Você olha para aquela pessoa com admiração. Quem você tem olhado com admiração? Como que é a vida e a conduta dessa pessoa? Aqui, a Bíblia é bem clara aqui. Quando diz assim, em cujo os olhos uma pessoa viu é desprezada. Um servo, um filho de Deus, quando olha, a pessoa deu certo na vida. Muito bem, mas não vou seguir nenhum dos exemplos dela. Porque às vezes deu certo na vida, dando calote nos outros. Mas fulano é famoso, todo mundo canta a música dele. Irmão, se não tem o Espírito de Deus, não me serve como espelho. Paulo nos ensinou, o que ele falou? Mas uma coisa eu faço, eu sigo pro alvo. O nosso alvo é Cristo. Ele é a serpente levantada no deserto. Lembra? Quando o povo saiu do Egito e foram picados de serpente porque estavam pecando? O que Deus fez? Mandou Moisés levantar uma serpente e todos que olhavam para a serpente eram curados. E no Novo Testamento, esse versículo ele é falado novamente. E diz assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem vai ser levantado. Ou seja, nós devemos olhar para Ele. É para Ele que a gente tem que olhar. Ele tem que ser o nosso ídolo. Ele tem que ser o nosso herói. Ele tem que ser o nosso Deus, o nosso exemplo, a quem nós devemos seguir. Existem pessoas que também dão bom exemplo, filhos de Deus? Muito bem, seguimos o bom exemplo delas também. Porque é pelo Espírito que elas fazem aquilo. É por obediência a Deus que elas fazem aquilo. Então passam a ser exemplo. Agora, a pessoa que não serve a Deus passar a ser seu exemplo de vida, tem coisa errada, irmão. A Bíblia nos diz que as pessoas que a gente olha que não servem a Deus, como está escrito aqui, em cujos olhos uma pessoa viu é desprezada, é isso, a pessoa viu aquele homem mau. Você não pode, tipo Hitler, que foi um homem ruim, um homem cruel, você não pode ter ele como exemplo, como ídolo na tua vida. Amém? Aí diz, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aí aqui a gente vê hoje a operação do engano. Porque hoje, os homens de Deus, sejam eles falsos ou verdadeiros, porque Deus falou que haveriam falsos profetas. E existe mesmo. Mas também existem os profetas que são verdadeiros. Você acha que acabou todos eles? Não existe um homem de Deus mais na terra? Existe, irmão. Está sendo raro? Está sendo. Mas tem. Mas hoje, o que a gente mais vê é pessoas criticando o cristianismo do que as pessoas elogiando. O que a gente mais vê é as pessoas falando mal de pastor. E aí as pessoas botam todo mundo no mesmo barco. Às vezes, eu já ouvi pessoas falando assim, pô, pra ser pastor daqui a pouquinho vai virar vergonha. Mais ou menos isso foi o que a pessoa falou, não foi exatamente isso. Porque é tanto escândalo, quando você fala assim, eu sou pastor, a pessoa já fala, ih, acho que tá fora. Isso eu já ouvi pastores falando, que foram num lugar comprar as coisas e as pessoas ficaram meio assim, de vender. Porque já houveram, não sei se foi comprar ou negociar, não sei o que foi, que já houveram pastores que passaram por ali e não cumpriram com a palavra. Então a pessoa já fica meio ressabiada. Entendeu, irmão? E na verdade nós devemos honrar os homens de Deus. Não só pastores, mas todas as pessoas que são de Deus. Amém? É uma coisa que nós devemos recuperar. Não é passar pano quente, mas é honrar aqueles que merecem ser honrados. E aí mais à frente ele fala, aquele
que jura para a sua própria ofensa e não muda. Quando ele diz aqui, tem outras traduções que estão melhor. É quando você jura e vai tomar prejuízo em cima daquilo que você jurou. Aquilo vai te trazer prejuízo, mas você tem que cumprir com aquilo que você falou. Você não falou que ia fazer? Então não falasse. Quantos de nós a gente fala as coisas que não pode cumprir? Então, irmão, a melhor coisa que tem é ficar quieto. Ó, se eu puder fazer, eu faço. Melhor coisa, por isso que Paulo falou. Jesus falou, na verdade, que seja sua palavra sim, sim e não, não. Porque passar disso vem do marido. Não inventa história, irmão. Pode, pode. Não pode, não pode. Se entrar ou talvez, eu acho que se eu acho que vou conseguir. Ó, falando, pode, não, tá certo. Irmão, você acha. Aí o que acontece? Você fala que vai conseguir, não acontece. Por quê? Nem tudo que a gente planeja acontece exatamente igual. Então, se puder fazer, faz. Mas não promessa, não faz juramento. Não entra em aliança. Amém? E o 5. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Amém? Irmão, a gente já vai preparar para ceia já. Preste bem atenção que eu vou falar com vocês. O Espírito Santo, Deus, ele não muda. O que Deus falou com o homem no Éden, até hoje Deus vem falando com o homem, a mesma coisa. Deus vem chamando o homem para não fugiu a palavra, para uma comunhão. Tudo que o Senhor quer com a gente, com a minha vida, com a sua vida, o Senhor quer com a nossa vida, é relacionamento. E Ele quer tanto isso, que Ele não quer só nesse período que a gente estiver na Terra, Ele quer isso eternamente. Mas a gente se bandeia para tanto lado, a gente faz tanta coisa que não tem nada a ver, irmão, que a gente erra o alvo. A gente vai no caminho certinho, daqui a pouquinho está se desviando para outro tipo de coisa, para outro tipo de pensamento, para outro tipo de comportamento. Isso é devagar, dificilmente isso é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ih, fulano se desviou. De repente, fulano dormiu crente, sapatinho de fogo, acordou ímpio. Irmão, isso são coisas que já vem dentro da gente e não são tratadas. A gente já vai se inclinando para o pecado e vai deixando se levar por aquilo. E vai se deixando ser atraído por aquilo. Mas mesmo assim Deus continua nos chamando. Mesmo assim Deus continua querendo tratar a gente. Quer ver uma coisa? Abre lá em Gênesis. Deixa eu ver aqui qual o capítulo que eu não sei. Está no iniciozinho. Capítulo 3. Versículo... Fala de Adão e Eva, vocês sabem essa história. Vou logo direto para não demorar muito. Vou ler a partir do 7 para ficar melhor. Eles já tinham comido o fruto e... Aí no 7 diz assim: e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E cozeram folha de figos, fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. O que eles ouviram aqui? A voz do Senhor Deus andando pelo jardim. O que nós estamos ouvindo hoje? A voz de Deus. E nós não estamos ouvindo hoje a voz de Deus porque eu sou muito espiritual, é porque a palavra está aberta e nós estamos comentando a palavra. A palavra é a voz de Deus. Então, o que nós estamos ouvindo hoje é a mesma coisa que Adão ouviu lá no Éden, a voz do Senhor. E diz assim, andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Irmão, eu vou parando assim para a gente poder entender. O que aconteceu aqui? Ao ouvir a voz do Senhor, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Irmão, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endurece o teu coração. Não se esconde de Deus. Amém? No 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? Essa que eu quero falar. Eu nem queria falar outras coisas, eu queria falar isso. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: aonde tu estás?
E o Senhor está nos chamando até hoje assim. Até hoje Deus nos chama assim. Deus chama o homem assim. Aonde você está? O que você anda fazendo? Que caminho você tem percorrido? Deus sabe, irmão. Mas Deus quer que você fale com Ele. Deus já não sabia que Adão tinha pecado? Você acha que Deus foi surpreendido do nada? Deus sabe o que você anda fazendo e Deus sabe o que eu ando fazendo. Deus sabe o que você anda pensando e Deus sabe o que eu ando pensando. Mas assim como Ele falou com Adão, Ele fala com a gente hoje. Aonde estás? O que você anda fazendo? Mas na frente também, vou procurar aqui rapidinho, Ele fala a mesma coisa para Caim. Rapidinho. Capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 9. Capítulo 4, versículo 9, aqui de Gênesis mesmo. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha que mal criado. E ele sabia. Às vezes isso aqui também é um exemplo pra gente, que às vezes a gente sabe no que está errando e a gente finge não saber, irmão. Ele sabia no que ele tinha errado, o que ele tinha feito. Mas o que ele falou para Deus? Não sei. Quantas vezes a gente se encontra diante de situação que a gente fala assim, não sei o que eu fiz. Será que eu joguei pedra na cruz? Aí, irmão, sabe sim. Eu sei, você sabe. Só que conforme eu falei um pouco tempo atrás, a gente se baseia na nossa própria justiça. A gente quer acreditar que aquela nossa atitude é certa. Mas a gente sabe que pela Bíblia não é. E é o que está na Bíblia que vale. Não é o que eu penso, o que eu acho certo. É o que está escrito. Amém? Mas também não é sobre isso que eu quero falar, mas falei. Aí ele diz assim, no versículo 10. E ele disse, o que tu fizeste? A voz do teu irmão está chamando a mim desta terra. E olha o que ele falou para Caim. A mesma coisa. O que tu fizeste? Deus está falando com a gente até hoje isso. Até hoje Deus está perguntando a gente. O que a gente anda fazendo? O que nós fizemos? Onde nós caímos? Porque Deus quer conversar com a gente, irmão. Deus perguntou para Adão, Deus perguntou para Eva. Para a serpente ele já foi mais enfático. Porque ele queria ouvir de Adão e Eva. Mas só que tanto Adão quanto Eva negaram. Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente. Caim falou que não sabia. Isso tudo na natureza humana depois da queda. Você acha que eu não tenho essa natureza, que você não tem? A gente tem. Só que eles foram usados como exemplo para a gente poder não errar como eles erraram. Se fingir inocente. Por que isso trouxe a esposa? Ah, mas também minha esposa não me procurava mais. Minha esposa não era mais carinhosa. Minha esposa já não fazia comida direito. Minha esposa começou a trabalhar, ficou independente, não dava mais atenção. Não é desculpa. Nada disso é desculpa. Você trair ela. Isso é o erro que ela está cometendo. O que tem a ver com o erro que você cometeu? Irmão, zero para Deus. E a gente se justifica. Ah, eu errei, mas também eu errei porque eu esquece. Você errou, ponto, acabou. Conversa. Não errei, eu pequei. Igual Davi, irmão. Quando Davi errou com aquela mulher, o que Davi falou quando o profeta botou na cara dele o erro dele? Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor eu pequei. E acabou. Você vê Davi falando assim, eu pequei contra o Senhor, mas também porque eu estava em cima do palácio, aí eu vi, pô, a carne é fraca. Não resisti. Deus, tu sabe que a carne é fraca. Pô, mulher vacilou, né? Pô, até aqui eu fiz tudo certinho. Será que por causa só disso aqui você vai... Pô, só um vacilinho meu? Pô, você é injusto. Não, irmão. Davi rasgou o coração. Não, eu pequei, ó, eu errei. Já era, morri. Tô morto. Tô acabado. Ele não usou desculpa nenhuma, irmão. Isso que é bonito. E não é nem só lindo isso. Isso é correto. Quando a Bíblia diz ali, aquele que anda correto, isso é correto. Assume o teu erro. Não faça como Adão, não faça como Eva, não faça como Caim, não faça como você já fez e nem como eu também já pequei nisso várias vezes. A gente erra, está na natureza. A gente tem que lutar contra isso. Assume o teu erro. Ah, mas fulano me esquece. Você errou?
Pega no teu erro ali e se conserta. E deixa que o fulano pega no erro dele e conserta. Se não quiser, é ele. Amém? Vamos pra ceia? Robin, quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá tranquilo? Tá perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega o seu pão. Não precisa abrir em casa não. Se quiserem pode abrir, mas eu vou abrir aqui em 1 Coríntios. Porque é bom fazer essas coisas. Capítulo 11. Na 2 Coríntios aí vai ser difícil, né? Na 1 Coríntios 11. Na 1 Coríntios 11. Eu tava abrindo 2 Coríntios. Não tem como. Não vai encontrar de jeito. Versículo 26. Nos ensina a como cear. É importante. A gente está relembrando esse tipo de coisa. Embora a pregação, a palavra venha muito em cima disso, mas é sempre bom a gente enfatizar isso. Eu vou ler do 26 não, vou ler do 23 é melhor. Ele já vem explicando melhor pra gente. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, ele está inventando nova doutrina? Não. Ele está dando pra gente o que ele recebeu de Deus. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, por que a gente ceia? Para fazer memória daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Fazer memória dele. Agradecer a ele, louvar a ele. Renovar a aliança com ele. Se limpar. Conversar. Ter comunhão com o Senhor. É realmente, de fato, sentar à mesa. Foi o que eu falei, irmão, isso arde dentro de mim. Toda vez que você for para a Santa Ceia, não vá de qualquer maneira. Vá com expectativa que a mesa está servida. E se sirva ali. Não seja aquele filho que não come nada. Não gosto disso, não gosto. Não come nada, não se alimenta direito, só come biscoito. Vai ter saúde? Nós estamos sentados na mesa do rei. Coma à vontade, irmão. Amém? Então se prepare para isso. No 25. Depois da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está bem explicado, né, irmão? Quem comer indignamente de qualquer maneira, se passa a ser culpado. Isso é muito sério, irmão. Passa a ser culpado do que aconteceu com Cristo. É como você se coloca como aquele soldado que crucificaram ele, ou como Caifás, ou como os escribas e fariseus, que tramaram a morte dele, como Judas. Você é colocado no mesmo nível. Aí depois ele fala o quê? Mas examine-se o homem a si mesmo. E veja. Então, irmão, um conselho eu te dou. Pela palavra de Deus que eu leio e entendo assim. Não deixe de participar da Santa Ceia. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não come do meu pão e não beber do meu cálice, esse não tem parte comigo. Então, nós temos que participar da ceia. Porém, outra hora ele fala aqui o quê? Que quem beber indignamente é réu de culpa também. Porém, também na terceira vez, que é essa que nos interessa, aliás, as duas nos interessam também, mas aqui a gente se encaixa, é essa aqui. Porém, portanto, mas no 28, mas examine o homem a si mesmo, e assim coma desse pão
e beba desse cálice, mas examine o Senhor a si mesmo. Ou seja, se examina nesse momento, feche seus olhos nesse momento, faz uma reflexão da sua vida. Não faça como Adão, como Eva, como Caim, como tantos outros fizeram. Faça como Davi. Pecou, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado, se examina, não deixe de cear. Queira o Senhor Jesus. Escolha isso, porque é uma eternidade. E é uma vida sem ser abalada aqui na terra. Então, irmão, vale muito a pena você se consertar com o Senhor. Vale muito a pena eu me consertar com o Senhor nesse momento. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te apresentamos, Senhor, esse pão, Senhor, que simboliza o seu corpo, Pai. E te pedimos, Senhor, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque ao a gente se examinar, Senhor, nós vemos falha em nós. Vemos pecados, Senhor. Vemos erros, Senhor. Vemos muita falha, Senhor, muita fraqueza. Mas nós sabemos que o seu sangue nos purifica de todo o pecado, Senhor. Confessamos nosso pecado diante de Ti, Senhor. Somos culpados, Senhor. Mas um inocente foi levantado no nosso lugar. Jesus Cristo, o próprio Senhor. E através do Teu sangue nós te pedimos perdão, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos, Senhor. E levantamos o seu pão, Pai, que também simboliza, Pai, o Teu corpo, que foi dado por nós, Senhor. Então, nesse momento, nós tomamos posse do que foi feito naquela cruz, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Ou melhor, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu amor revelado no seu sofrimento, pelo Teu amor revelado por nós, Senhor. O Senhor se envergonhou, passou vergonha por nós. O Senhor morreu por nós, sofreu por nós. Deu o seu corpo em sofrimento e em vergonha, Senhor, por nós e em morte. Nós te agradecemos por isso. Não há jejum nem se fosse jejum de 1 ano sem comer e sem beber. Se fosse possível o homem ficar 1 ano sem comer e sem beber, ainda assim, Senhor, não pagaria o que foi feito na cruz. Ainda que nós mesmos morrêssemos, Senhor, ainda assim não pagaria o que foi feito na cruz. Ainda mesmo, Pai, se nós nos colocássemos na cruz, em Teu lugar, ainda assim não seria eficaz como foi o Senhor. Não valeria de nada. Seria tido como suicídio. Porque, Senhor, para ter eficácia, um teria que ser levantado sem pecado nenhum. E só o Senhor, Pai, não tem pecado, não tem mácula. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor, todo o peso foi sobre os seus ombros. Por isso que nós te agradecemos. Porque em nós não há capacidade, ainda que houvesse a coragem, o que eu acho muito difícil, mas nós não seríamos aptos, capazes, não teríamos condições de sermos redimidos do nosso pecado por tal sacrifício, Senhor. Por isso o Senhor se fez sacrifício por nós. E por isso, Pai, nós te agradecemos muito em nome de Jesus, Senhor. Que ao comermos, Pai, do seu corpo, Pai, essa comunhão seja fixada em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fazemos memória do seu nome, Pai. E te pedimos através desse pão, Pai, que o seu Espírito venha nos lembrar, Senhor, todos os dias, Pai, trazendo temor em nosso coração, Pai, e respeito à tua presença, Senhor. Que onde quer que nós andemos nessa terra, seja no nosso quarto, no nosso leito, na nossa cama, no nosso emprego, na rua, no hospital, em qualquer lugar, enfrentando uma enfermidade ou não, enfrentando uma situação difícil ou não, o Senhor anda com a gente. Assim como andava no jardim atrás de Adão, o Senhor anda conosco nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Comamos do pão. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Seu nome, Pai. Como Tu és bom, Senhor. Glórias e glórias a Ti, Senhor.
Oh, Senhor, Tu és muito bom, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Enche, Pai, esse hospital agora. Se tem alguém, Senhor, nos ouvindo, em um leito, Senhor, ou numa casa, ou no serviço na hora do almoço, aonde quer, Pai, que a pessoa esteja assistindo essa pregação, esteja participando dessa comunhão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos enche da Sua presença, enche do Seu Espírito, Senhor. Sua palavra diz que de igual modo, Pai, o Senhor levantou o cálice, Senhor, e nós levantamos o cálice também, o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, Senhor. Nós levantamos ele agora, Senhor. O cálice, Pai, do Teu sangue, Pai, que foi todo derramado naquela cruz, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. E através desse sangue, Senhor, nós temos remissão de pecado. E através desse sangue, Senhor, nós somos curados. Através desse sangue, Pai, nós somos sarados. Senhor, enche-nos de fé agora nesse momento. Porque aquele homem, Senhor, que espetou do seu lado com a lança, Pai, e ao tocar nos olhos daquele homem, Pai, ele foi curado, Senhor. Assim também, Pai, esse cálice, a gente beber, Senhor, nos cura, Senhor. Nos cura, Senhor, nos santifica, nos purifica, Senhor. Aquele homem, eu nem sei se ele tinha muita fé ou não, eu sei que ao ele ser tocado, Senhor, ele foi curado. Então, Senhor, nos cura, Senhor. Que a Sua palavra diz que ainda que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, ela é capaz de mover um monte. Então, Senhor, nessa noite, Pai, ou nesse momento, Pai, que a gente beber desse cálice, Senhor, ainda que a nossa fé seja pequena, Senhor, move os montes da nossa vida, Senhor. Move as barreiras que é na nossa vida, Senhor. Move toda enfermidade, Senhor. Move, Senhor, toda obra maligna. Move, Senhor, e retira de nós tudo aquilo, Pai, que o Senhor detesta, Senhor. Tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Ao a gente beber esse cálice, Senhor, move de dentro da gente, Senhor, tudo aquilo que não presta, Senhor. Tudo aquilo que é vil, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todo desemprego, Senhor, seja retirado de nossas vidas, Senhor. Toda confusão, toda intriga, toda personalidade torcida, todo sentimento errado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, todo pensamento profano, contrário à Tua palavra, à Tua lei, toda insanidade, Senhor, remove de dentro de nós, arranca isso de dentro de nós, Senhor. Toda verdade, toda falsa verdade, Senhor, arranca de dentro de nós, Senhor. Move de dentro de nós, Senhor. E edifica o Teu reino em nossas vidas, porque nós Te amamos, Senhor, e é isso que nós decidimos fazer, Senhor. Seguir os Seus passos, o Seu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Podemos beber. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Oh, Senhor. É muito bom, Pai. Nós queremos ser pessoas espirituais, Senhor. Mas também queremos, Senhor, ser pessoas fiéis, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não queremos ter uma falsa aparência de religiosidade, uma falsa aparência de espiritualidade, forçar uma barra. Não, Senhor. Nós queremos a verdade, Senhor. Andar contigo, Senhor, em verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor. Entregamos, Pai, tudo que foi feito e dito aqui em Tuas mãos. Que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmão. Boa noite. Fica na paz.